Olá pessoal, mais um nosso podcast Papo de Corredor. Sou Heleno Fortes, estou com o Vonei Prado e hoje nós vamos falar sobre um tema que para quem treina para desempenho escuta bastante, que é treinamento no limiar anaeróbio, treino no limiar, né, Vonei? A gente começou a falar muito isso sobre treinos no limiar, tem alguns anos atrás, falar esse nome, mas é claro, isso existe há muitos anos, mas as pessoas sabem o conceito, mas tem dificuldade em aplicar, né, em entender o que é, né, como fazer, quantas sessões por semana, qual a intensidade. As pessoas confundem, tempo run é treino de ritmo, né, confundem isso com um treino de limiar. Todo mundo joga todas essas variáveis no mesmo balaio, né? Então você confunde o ritmo de uma prova, né? Um race pace com o limiar, um tempo run com o limiar, e não é, né? O limiar tem o seu conceito próprio e assim, né, na nossa opinião, é o treino mais importante que a gente tem em qualquer tipo de preparação, para qualquer prova, para qualquer distância. O limiar é um treino muito importante, você não pode deixar ele de lado de forma alguma, né? Ele vai desde dos 1.500 metros até a maratona. Se a gente for ver os melhores corredores do mundo, o norueguês, ele tem sessões que ele faz 2 sessões de limiar por dia, né? Um limiar com tempo de exposição menor, fazendo blocos de 6, mas faz um bloco de 6 de manhã, um bloco de 6 à tarde. De tão importante que é você ter o limiar, que é aquilo que a gente fala. Não adianta você correr rápido e não conseguir sustentar, né? Mas para ficar claro para quem está nos escutando, nos assistindo, o limiar de uma maneira simples, né, Vonei? É a maior intensidade, a maior velocidade que você consegue suportar por um tempo de 50 minutos a 1 hora, né? Então, assim, é claro que o corredor iniciante ele vai ter muito mais dificuldade. Então, esse conceito para o corredor iniciante, que ele tem dificuldade de voltar um pouquinho. Esse tempo, né, de exposição dele no limiar. Ele vai correr 20 minutos, porque se a gente pensar no conceito de sensação de esforço, é o difícil, mas confortável. Exato. Aí as pessoas, mas que porcaria é essa que é difícil, mas é confortável? O que é difícil, mas é confortável? Né? Então a gente pensa que é tolerável, você suporta aquela corrida que você está correndo, tá difícil, mas você tolera, mas você não consegue conversar, né? Assim, exato. É difícil, você está com ofegância, mas e também você tolera por um certo tempo determinado, né? Assim, dependendo do tempo de exposição, você não vai conseguir suportar aquilo. Aí vai ter uma queda, né? Esse ritmo que você vem fazendo, ele vai começar a cair, né? Você passaria dependendo do nível do atleta, 50, 60 minutos. Eu fiz um treino de limiar de 1h10. Não, você não fez um treino de limiar de 1h10. Né? Assim, ou você não estava no limiar para você suportar 1h70, 80 minutos. Estava mais lento. Ou você estava mais lento, ou você pode ter começado o treino no limiar e à medida de um certo tempo você começou a ter uma queda significativa no ritmo, e aí você conseguiu segurar esses 20, 30 minutos a mais, 20 minutos a mais. Sim. E aí você vai considerar isso que você estava no limiar, e você não estava no limiar o tempo todo. Você fez uma parte do treino no limiar. E uma outra parte, às vezes, sublimiar, você teve uma queda grande, e aí a média pode ter ficado até dentro. Né? Dependendo de como que você começou, a média pode ter ficado dentro. E uma coisa que é muito comum em falar de dependendo de como que você começou, né, Heleno? Por ser um treino que é desafiador, é um treino desafiador. Eu acho que é um treino desafiador. Ele gera uma ansiedade muito grande. E essa ansiedade faz muito que as pessoas, até mesmo por confundir um pouco o conceito, que elas iniciem esse treino num ritmo mais alto, um ritmo fora do limiar, mais rápido. E isso complica muito, atrapalha muito o percurso. Para ele completar aquele volume. O que você falou acontece, e as pessoas têm que entender que não tem, não é uma coisa exata, né? Não é uma máquina, porque o desempenho no limiar anaeróbio depende de N fatores, depende do fator seu, se você está bem nutrido, né? Seus níveis de glicogênio muscular, o estoque está bom. Temperatura e umidade afetam diretamente o desempenho. Uma coisa é você fazer um limiar num dia com 10 graus, o seu limiar vai ser alto, vai ser tal. Outro dia você fazer com 25, umidade 80%, que vai cair 5%, 7%. Basta a gente pensar o seguinte, o que é 5%? Se um corredor tem um limiar de 4 por 1000,
Né? 4 por 1000 são 15 segundos. São 15 segundos que ele está piorando. 14 segundos, vamos pensar ali. Exatamente. Um pouco mais, 15 a 17 segundos. Ele tá piorando, ele sai de 4 para 4,15 o limiar. E ele não consegue aceitar isso, né? Não consegue aceitar. Por quê? Porque ele vai colocar que aquilo ali, aquela regra fixa dele. Ué, a gente não pode pensar no número relativo, né, Heleno? Você tem um número relativo como base. Número absoluto. Né? Relativo, desculpa, absoluto como base. Sim. Só que você tem que ver as variáveis que vão influenciar naquele dia. Exatamente. O que você falou, às vezes a alimentação, uma noite mal dormida, né, hidratação. Como que você chega para esse treino? Exato. E aí a preparação, que a gente sempre fala, a preparação anterior para esse treino. Sim. No dia anterior, nas horas que antecedem o treino, tudo isso tá ligado àquela intensidade, ao que você vai conseguir fazer. Eu acho que... E isso que você está falando, a gente já antecipando um pouco, pensar que o dia que antecede uma sessão de limiar, ele tem que ser feito por um treino leve ou, para quem não treina todo dia, um day off. Jamais vai ser um treino longo, porque o treino longo vai depletar seus estoques de energia, né? Então você não vai ter tempo suficiente para repor seu glicogênio muscular. E se você fizer um treino de VO2, um treino intervalado, também vai comprometer os seus estoques de reserva energética e a parte muscular também. Então, obrigatoriamente, o dia que antecede o seu treino de limiar, ele tem que ser um treino de rodagem. E você está colocando uma coisa que é um outro fator que interfere também, é o fator você fazer um treino de força. Você tem que tomar cuidado com o treino de força. Perfeito. Se você fizer um treino de força com 12 horas de diferença, você vai treinar no limiar no dia seguinte de manhã. Perfeito. Se você fizer um treino de força, perna, principalmente perna, claro, você pegar membro superior, ok, né? Core, membro superior, menos mal. Não mas tem você problema. Pegar glúteo, quadríceps, membro inferior em geral... Cara, você vai comprometer completamente o seu treino, porque a parte muscular vai estar comprometida, não vai estar recuperada. Exatamente. Né? Você já vai estar e aproveitando o que você acabou de falar, esse gancho seu aí, e muitas vezes por erros de estrutura de treinamento, o cara vai treinar um limiar, por exemplo, na terça-feira. Aí ele vai lá, faz a musculação dele, vai para academia na segunda-feira. E aí ele está recebeu uma ficha que a ficha tem um caráter hipertrófico e faz muitos exercícios de membro inferior. Então aquilo ali vai comprometer, ele pode não ter nem feito corrida, nem atividade aeróbica nenhuma, mas no dia seguinte ele vai começar com a sensação de perna pesada, o desconforto, isso vai atrapalhar, né, de uma forma negativa o desempenho dele no treino. Uma dúvida que a turma também tem muito em relação a isso, né, a gente estava falando em tempo run e limiar ser um tempo de uma distância de prova, e tem que tomar muito cuidado com isso, né, cara, porque... Está relacionado a alguma distância. Sim. O limiar está relacionado a alguma distância, porque você vai pensar no tempo de exposição, o ritmo de limiar juntando isso, você vai chegar numa distância. Né? Você colocou a distância que dura uma hora. Exatamente. O atleta com limiar de 4 por 1000, a distância dele no limiar são 15 quilômetros. Né? Então vamos pensar nessa relação. Um atleta que corre um 10 quilômetros em 50, 55, 60, ele está mais ou menos no limiar dele ali. Entre a prova de 10. E 30, a prova de 10 é o tempo dele. E aí a gente tem que entender, dependendo do atleta, o limiar ele está no mesmo ritmo de 10 quilômetros. Porque o atleta que corre a 4 minutos por quilômetro no limiar, o 10 km não é o tempo dele, ele corre o limiar um pouco mais forte, o 10 km um pouco mais forte. Né? Então a gente entende dentro disso. Então isso essa é uma coisa muito importante para o pessoal entender, que tem uma distância, mas essa distância ela tem que ser relacionada ao tempo de exposição. Perfeito. Né? Exatamente isso, porque aí você já começa a entender o que você está fazendo. Sim. E aí a gente tem vários tipos de treinamento de limiar, né? Sim. E essas variáveis dos treinamentos de limiar, elas vão permitindo que o atleta ele teste o ritmo mais alto. E a ideia não é essa, né? Exato. Porque aí se a gente entrar no que você está falando, os tipos, né, que seriam os limiares fracionados, em bloco, e os contínuos. O fracionado, muitas vezes, o corredor fica mais encorajado, porque ele sabe que tem uma pausa de recuperação, é o tradicional 10 de 800, 10 de 1000. Então, normalmente, a pergunta que tem que sempre ter, quando a pessoa acaba de fazer o 10 de 1000 para lá, você conseguiria fazer, se fosse em 10 de 1000, você fazer 10 contínuo? Ah, não consegui. Então você não está fazendo não limiar. Não está no limiar, é isso. Você não está fazendo limiar. E tem que confundir outra coisa. 10 de 1000 no limiar não é 10 km na velocidade de limiar. Exato. Na velocidade de prova.
na velocidade de 10 limiar, mil. exato. É limiar. A não ser que o 10 de mil, aí a pessoa fala assim, mas eu corro 10 km para 60 minutos, eu fiz 10 de mil para 6 minutos. Tá, você não fez no limiar. Aliás, você fez no limiar, mas que você tem esse limiar coincidindo com o seu tempo. Com a distância. Com a Exatamente. distância Voltando que a gente estava no exemplo, vamos usar um exemplo. A pessoa que tem o limiar a 4h30, ele vai fazer 10 de mil a 4h30, vão dar 45 minutos de treino, disposição da parte principal do treino, mas possivelmente ele vai correr um 10K para 43, Exato. 43,5, 42 alto, né? Então, assim, é diferente da prova de 10. Para esse, talvez o limiar, a distância dele de limiar numa prova seriam 12 km. Vou correr uma prova no meu limiar. Isso. Não vou fazer uma prova mais forte, vou correr no meu limiar. Para essa pessoa 4h30, ela vai correr talvez 12 km e meio, né? Então, assim, isso que tem que ficar claro. Entender que o limiar, ele tem que ser calculado pelo tempo de exposição. E isso fica interessante só para pensar nas sensações. Então, se você pegar um corredor mais lento que faz 10 km em 1 hora e um corredor que faz 21 em 1 hora, o cara acabou de bater o recorde mundial agora, o Kiplimo, que fez em 56,40, vamos colocar 1 hora bem próximo ali. Arredondar. Se você pensar, eles fazem, eles têm praticamente sensações próximas, mas eles correm provas, distâncias diferentes. Né? Então a gente não pode nunca falar que uma pessoa que corre, um que corre 10 km em 30 minutos e o outro que corre 1 hora, eles estão fazendo distâncias absolutas, mas é relativo, é diferente. Isso. Quem corre 10 km em 1 hora, em 30 minutos, está correndo uma intensidade relativa muito mais alta. Né? Aquele esforço num percentual do VO2 muito mais alto. Porque ele está muito mais alto do limiar. Então o esforço dele é muito maior do que um cara que corre 10 km em 1 hora. Exato. Né? Então, porque exatamente, é o que você falou. É o que a gente está comentando. A diferença do 30 para 60, porque o cara que está correndo a 60, ele está no limiar. E o cara que está correndo a 30, ele está muito acima do limiar. Está bem acima do limiar. E aí a sensação dele é diferente. É diferente. É completamente diferente. Aí se você levar para esse cara que correu os 60 nos 10 e o cara que levou a meia maratona para 21, a sensação é a mesma. A sensação vai ser a mesma. O tempo é igual, as distâncias são diferentes, mas a sensação é a mesma. Praticamente a mesma. A sensação é a mesma. Porque é aí que entra a história. Porque os dois estão no limiar. Exato. E aí que tem que entender. A distância, ela está relacionada ao tempo de exposição, ao tempo que dura. E só pensar um parênteses aí pro pessoal que está nos escutando, nos assistindo, é surreal você pensar que um cara tem um limiar de 2,41 por quilômetro, né? Como que o cara consegue... E ali tem muita coisa envolvida, né? Para o cara ter esse limiar. Não vou nem falar nas questões de quilometragem, de treinamento, não. Mas o cara tem uma economia de corrida muito grande. Nossa. São muito leves, tem uma mecânica favorável, uma capacidade de trocar calor, né? Então ele está gerando muito calor porque ele está correndo, o motor dele está sendo acelerado a 21 por hora, mas o radiador dele não esquenta. Não esquenta. Ele tá dissipando calor fácil. Ele resfria muito. Ao passo que, possivelmente, uma pessoa que está correndo para 1 hora ali também, ela pode, às vezes, estar tendo mais prejuízo, porque normalmente essa pessoa ela vai ter uma gordura corporal maior, né? Vai ter uma mecânica pior. Então isso tudo vai gerar um gasto energético maior para essa pessoa que está ali. Vai ter mais dificuldade em dissipar calor, em realizar aquele movimento, né? Mas entrando para essa questão, Volney, do limiar contínuo e fracionado, vamos falar do fracionado primeiro, porque o contínuo, ele vamos falar assim, numa hierarquia, quando a gente já está num nível um pouco mais avançado. Então a gente pensar no fracionado, que a gente volta ali, se a gente pergunta para a pessoa, você conseguiria manter aquilo contínuo? A resposta é não. Ela não está treinando no limiar. Não está treinando no limiar. Então o treino no limiar fracionado, ele tem que ser praticamente na mesma velocidade do treino contínuo. O objetivo de fracionar é simplesmente para quebrar um pouco do estresse mental do treino, porque aquilo que a gente falou no início é um treino difícil. É um treino difícil, né? Que você falou assim, é difícil, mas confortável, mas ele é difícil, principalmente mentalmente. Então, se você parar para pensar, vamos começar a usar tempo para não usar distância, porque fica para poder pegar todo mundo. Você pensar 40 minutos no limiar é muita coisa. Contínuo é muita coisa.
Sim. Né? 35, 40, 45, 50. Então, assim, quando você fraciona de alguma forma, o que você quer é literalmente quebrar esse estresse mental do treino, a dificuldade mental, porque te dá um pouco de conforto. Você já chega para um treino desse com um pouco de conforto. E como ele vai terminar, como você sabe que ele tem um início da série e um fim ali, você fica mais fácil, você fragmenta aquilo, mais fácil ter o quê? O controle mental de ter foco e concentração naquilo. Claro. Porque quando você fica 40 minutos correndo, 50 minutos, se você não está naquele dia em que você está com um nível de foco e concentração alto, você pode se perder. Você pode se perder. Aquilo que eu coloquei, você pode vir uma série de pensamentos negativos, intrusivos que vão vir e que vão te sabotar, vão fazer com que você se perca naquilo, o seu desempenho caia, ou você até pare de... Abandone o treino. Você abandona ou você para naquele momento e você retorna de um pouco. Que você começa a não suportar aquela intensidade, nem porque você está correndo mais rápido, mas é porque você realmente se perdeu no foco e na concentração. Esse momento que você se perde é um momento crucial, porque quando você está treinando com aquele foco do ritmo, né, já programado, se você sai desse ritmo ali 2 quilômetros, você joga a toalha. Porque psicologicamente você tem que estar muito bem para você falar assim, não, peraí, vale a pena. Eu preciso de voltar. Né? Foi um momento que eu errei, então eu preciso de me concentrar de novo, que vou voltar e vou encaixar. E aí, quando você começa ali, bater o próximo um pouquinho pior do que você vinha fazendo, é natural você querer jogar a toalha. Fala assim, não, né, não é para mim, hoje tá difícil, hoje tá... Então é isso que tem que tomar cuidado. Às vezes pode estar difícil, tem um momento, ocorre de estar difícil, porque você saiu errado, às vezes, pelo ritmo, e aí sim, ou você diminui e aceita diminuir, ou então você não vai chegar até o final. Você está acima do limiar e principalmente contínuo. Agora, muitas das vezes é porque realmente você desfocou. Você perdeu aquele nível de concentração que você estava, porque é um treino que você precisa disso. O tempo todo. Né? Principalmente ali do meio para frente, porque ele se torna difícil, se torna, né, o nível de esforço vai aumentando para manter aquele ritmo. Né? Ainda mais nos dias, igual agora a gente está vivendo dias quentes e úmidos. Exato. Você passa a ter um desgaste, né? A velocidade inicial, ela pode ser até igual à velocidade final, mas muitas vezes o esforço vai aumentando. Você está pagando uma conta ali que é manter sua temperatura, né? Se para calor. Então a conta vai aumentando. E aí que entra você ter todo esse ensaio mental antes do treino. Né? Exatamente. E se você começa o treino e não pensa nesses fatores, quando você entra para o treino de limiar, você tem que numerar uma série de fatores. Você criou a meta e o objetivo daquele treino, que é o ritmo, como vai ser mantido. Você tem que também saber, naquele momento, que quando as coisas começarem a dar errado, o que você vai fazer? Né? O que você vai fazer para poder contornar aquilo e voltar para o jogo? Porque é muito difícil você ficar 50 minutos só no bom, no perfeito, andar naquela linha reta. Vai ter momento ruim. Quanto tempo você tem que ficar pouco tempo naquele momento. E voltar para sair melhor. E voltar para a crista. Voltar para a crista ali. Exatamente. E entender que muitas vezes, naquele dia, você tem que regular. Você tem que regular para baixo. Dar um meio passo para trás. Assim, opa, aqui hoje tô perdendo muito líquido. Tá difícil. Hoje mesmo no treino, aqui tava muito difícil, estava muito quente. Então você fala assim, opa, aquele pace estipulado, hoje não é um real. Vamos ajustar aqui 5 segundos por quilômetro, mais lento. Ah, mas eu tô piorando. Você não tá piorando. Você tem que analisar a condição do dia também. Né? Você tem que analisar a condição do dia. E é isso que o corredor tem que... A habilidade dele, quanto mais treinado ele tá, mais ele consegue analisar os fatores externos. E mudar o plano dele de treino. Porque ele aprendendo a mudar o plano de treino dele, ele consegue mudar o plano de prova também. É isso que eu ia falar, né? O que você faz no treino é o que você vai levar para a prova. Isso. Então, se você começa a conseguir fazer essas adaptações, você vai conseguir aceitar fazer essas adaptações também no dia da prova. Né? Você faz tudo perfeito, prepara tudo. Chega lá, você está indo para uma prova esperando correr a 10 graus, chega lá, está a 20, mudou completamente o cenário. Então não adianta você achar que você super-homem sair do mesmo jeito que estava a sua programação para 10, porque vai dar errado. A gente sabe que vai dar errado. Sim. Né? Só se você tivesse com muita folga para sair para esses 10 graus. Sim. Né? Se você tivesse para correr no limite, no ritmo estabelecido, que seria o seu real, vai dar errado.
Então, assim, você vai ter que fazer ajustes, e esses ajustes, se você está treinando, se você já treina, passando por essas situações e ajustando, e até mesmo, né, ajustando durante o treino, que você vai ter que ajustar durante a prova, né, você vai criando estratégias. Eu falo assim, a estratégia é uma palavra que ela tem que andar também no seu bolso. Sim. Né? Porque você vai precisar dela o tempo todo. Ela pré-prova, pré-treino, durante o treino, durante a prova. Né? Repensar a sua estratégia de prova, repensar a sua estratégia de treino. Sim. É igual você falou, hoje você começou a fazer um treino, da metade do treino para frente, você opa, peraí. Se eu for no que eu cheguei aqui com a ideia, não vai dar. Né? Você fala assim, vamos pegar o seu exemplo, na semana passada você fez um treino fracionado com um outro ritmo do treino de hoje. Do treino de hoje. Né? Que nós vamos entrar no contínuo, mas não um pouco indiferente o ritmo, sim, porque você já chegou e falou, opa, peraí, eu estou indo para um contínuo, hoje tá a diferença do que estava para a semana passada, eu tenho que repensar isso aqui. Exato. Né? Eu prefiro melhor... 2, 3 segundos, o pessoal fala assim, é muita coisa às vezes para você poder ajustar para trás e te dar um nível de conforto bem melhor. Quando você soma isso em 10 quilômetros, e te dá um outro nível de conforto e você termina o treino bem. Porque o treino de limiar não é um treino, não é uma competição, na maioria das vezes. Ele é um treino que é para quê? Ele é para chegar no seu... a maior velocidade do metabolismo aeróbio. E você não pode ter acúmulo. Né? Que você está treinando fisiologicamente, você está treinando os seus mecanismos de produzir, né? Você está tendo uma série de produção de lactato, né? E você está conseguindo remover ele na maior alta taxa, na taxa mais alta. Na mesma proporção, vamos falar. Na mesma proporção. Você está sujando, mas está limpando. Exatamente. Sujando e limpando. Se começar a sujar mais, você daí a pouco vai dar um tempo que não vai dar mais. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir manter. A gente está falando aqui de um exemplo, né, Leandro, onde todo mundo está conseguindo fazer o treino, usando o ritmo certo, e o que a gente colocou como problema são as variáveis externas, né? A parte que depende do corredor seria a parte mental, mas variáveis externas, de calor, umidade, local de treino, enfim. Agora, um dos maiores problemas que a gente vê aqui está no corredor. Sim. Dele não conseguir aceitar ou entender que é para correr no limiar. Principalmente no limiar fracionado. Então o que mais tem que ficar como mensagem é o seguinte, é você realmente entender qual é o seu ritmo de limiar, e não adianta querer correr que você acabou de falar, 3, 4 segundos de ajuste para baixo aumenta um nível de conforto para você considerável. Sim. Como 3 segundos para cima aumenta um nível de desconforto considerável. E esses 3 segundos para cima, o que acontece? Você não vai entregar o treino. Não. Possivelmente. E os 3 segundos para baixo, você vai entregar o treino com um nível de conforto maior, com a recuperação mais rápida, para você poder fazer a próxima sessão. Então, o 2, 3 para baixo, ele é muito mais produtivo que o 2, 3 para cima. Para cima. Porque o corredor, a gente mesmo já passou por isso, assim, no início, fala assim, não, vou correr 3, 4 segundos aqui, porque eu vou ter uma folga pro dia que eu for correr a prova. Deixa para fazer intensidade no treino de VO2. Exatamente. Deixa para correr rápido, mais rápido, para testar isso no treino de VO2. Exato. É um treino com volume menor, com uma pausa maior. E né? aí aquela história, e aí a pessoa, se você consegue ali manter o ritmo de 2, 3 segundos ali, ou se você tiver no ritmo certo, limiar em condições perfeitas, ok, e aí você vai conseguir o treino, no final você dá aquela crescida, mas é uma crescida para te dar uma moral de 3 segundos, 5 segundos. Agora tem gente que vai lá e dá um tiro, entra no VO2 no último quilômetro. Cara, a pessoa não sabe o prejuízo que isso pode causar para ela. Fugiu da proposta do treino. Fugiu da proposta do treino. E o prejuízo físico, né? Uma lesão, uma recuperação, alguma coisa que pode atrapalhar o processo, a sequência dos treinos dela. Exato, porque aí é aquela história. A lesão, ela não é um fator que acontece naquele momento. Você vai construindo. Né? Você vai construindo. São aqueles pequenos passos que você vai dando mais largos, né? Em algumas sessões de treino, que lá na frente ele vai formando. E quando você vê, exato, não tem mais jeito. Aí você vai ter que... Muitas vezes o atleta machuca no treino regenerativo. No treino leve. No treino leve. Aí ele vai culpar o treino leve. Não, devia ter descansado. Não, aquilo já ia acontecer. Você está construindo isso já tem muito tempo. Exato. Cometendo alguns excessos que não eram para ter sido feitos. Né? Essa questão do treino de limiar, as pessoas perguntam muito como que a gente faz para achar o limiar? Para determinar o limiar. A gente lá na HF, a gente usava, né, para estimar
o teste de 3 km, mas a gente sabe que o teste de 3.000, como ele dura 9, 10, 12 minutos, 13 minutos, ele está muito distante do que é um 45, 50 minutos. Isso. Então, você consegue, mas mesmo porque é o seguinte, quando você faz lá o teste de VO2, 2.400, 3 km, pensando nele no limiar, ele é um percentual 10% mais rápido. Né? Então, é uma janela muito grande. Então, para a gente determinar o limiar, é muito mais assertivo uma corrida de 10 km, uma corrida de 10 milhas, por exemplo, ou dependendo do atleta, uma corrida de meia maratona. Né? Mas o que a gente mais gosta, que a gente consegue ter uma ideia melhor, seria uma corrida de 10 km. Tanto para um atleta rápido, né, que vai correr na faixa de 30 e poucos, 40 minutos, quanto para o atleta mais lento, que faz em 50, 55 minutos. Então, é muito mais eficiente a gente determinar o limiar por uma prova, por uma corrida de 10 km, do que um teste 3.000. Né? E aí, na verdade, a gente, né, tem que usar uma prova, porque a gente pode fazer uma tomada de tempo no treino de 10 km, né, mas a gente sabe que, voltando ao que a gente falou, para fazer uma tomada de tempo no 10 km, o atleta tem que ser altamente treinado, né? Porque eu falo não para ele sustentar o ritmo ou o tempo, não, mas é a parte emocional, a parte mental dele, porque para manter, né, você tem que ter uma motivação muito alta para você conseguir fazer manter a intensidade durante os 10 km. E na prova a gente sabe que é o local que você corre mais rápido, querendo ou não. Toda a energia, tudo que envolve todo aquele cenário, ele te faz estar motivado e querer segurar aquele ritmo durante os 10 km, ou a prova, a distância que for, a 10 milhas, dependendo do atleta, né? Sim. Pensando num atleta que tem um limiar aí de 3,40, 3,50, ele ia fazer 10 milhas mais ou menos no ritmo de limiar dele. Agora, e tem os testes laboratoriais, que às vezes as pessoas, hoje, a gente sabe que, não indo contra a ciência, né? Mas é muito mais difícil. É mais prático, você traz muito mais para a realidade você colocar ele no campo, sendo uma pista de atletismo ou numa esteira, no habitat natural dele, do que você colocar ele num teste de ergospirometria, onde que ele vai estar... vai ter que encontrar motivação, que, né, fazer isso no habitat natural dele já é difícil. Imagine ele com uma máscara cheia de eletrodo, numa esteira, com anteparo uma parede na frente dele, e os médicos ali só falando com ele, muito bem, vai lá. Não, terrível. Né? Eu mesmo já fui voluntário de fazer teste de limiar, de VO2 na ergospirometria. Com certeza é muito mais difícil. Você tem uns fatores limitantes, você corre cheio de eletrodo, tá? Então fica aqui. E o teste de lactato, qual que é o problema? Além de ter... ser um teste caro, né? Porque você vai ter que ter as tiras, né? Você ainda tem os riscos de erro. Você vai tirar, tem o suor, né? Muitas vezes o sangue não sai da forma certa, você pegar a tira. Então tem esses problemas aí. E como é que você vai fazer isso com muitas pessoas? Tá? Na verdade, Heleno, a gente tem que trazer para nossa realidade, cara. A nossa realidade é essa. E para a gente mensurar esse valor, é muito mais fácil por essas tomadas de tempo. Eu te falo que até a própria tomada de tempo de 3 ou de 5 mil, ela está distante, mas você consegue ajustar ali, talvez com 2 semanas, uma semana, se precisar de fazer algum ajuste, você vai fazer e você vai entender. Né? E pelas características do próprio aluno, você começa a ver, você solta ele para fazer um treino contínuo, vai batendo com aquelas suas estimativas que você vai passando para ele dentro daquelas zonas de treino, né, das velocidades, e você vai perguntando para ele também pelos próprios, a própria percepção de esforço que ele tem. Né? E o que às vezes fica falho, e que as pessoas têm que entender, que os testes, quando eles são laboratoriais, eles são em ambientes controlados. Né? Além de ter esses fatores limitantes, uma coisa é você ir para uma esteira, né, fazer o teste com 19 graus, umidade 40%. Nós estamos numa época de calor aqui no Brasil ainda. Então você está correndo sempre ali com 25 graus, umidade 60%, o que muda completamente. Então uma velocidade de limiar encontrada num teste de esforço, uma ergospirometria, ou num teste de lactato laboratorial feito na esteira, né, vai ser diferente na hora que você colocar ele para a rua. Mas acho que por todas essas dificuldades que você colocou do teste laboratorial,
mesmo tendo o controle do ambiente, né, tendo um ambiente totalmente favorável para o teste na parte, né, de temperatura e umidade. Ainda assim, o nosso teste de campo, geralmente, o atleta ele apresenta uma velocidade maior de limiar do que o teste laboratorial, possivelmente por todas as dificuldades que a gente colocou. A gente tem como uma coisa que você não comentou, no teste de Rex-Bonnet, a esteira tem inclinação da esteira. Muitas vezes tem inclinação da esteira, que é um fator limitante, porque às vezes ele não chega na capacidade aeróbica dele máxima, mas ele está com a parte muscular afetada, panturrilha, quadríceps, né? Então ele passa a ser, interrompe o teste por desconforto muscular. Ao passo que ele na rua, ele consegue empurrar mais o limite dele, né? Se for numa pista de atletismo ou mesmo uma rua demarcada, como a gente costuma fazer. Exato. Né? E aí pensando, né, Helena, a gente falou um pouco do limiar fracionado e é a mesma coisa, mas a gente fala no limiar contínuo, que é o treino mais importante que a gente tem. Como a gente começou falando. O treino mais importante que a gente tem. Você, quando tem uma série de limiar contínuo, ali 50 minutos, 45 minutos, qual estratégia que você usa? O que você gosta de usar para chegar para fazer um treino desse? Cara, hoje mesmo eu fui testar, depois de muito tempo, eu fui fazer esse treino, são 10 quilômetros. Primeira coisa é um aquecimento bem feito. O pessoal tem que entender que você não pode economizar no aquecimento. O aquecimento ele te prepara para a série principal. Então é quase aquele primeiro quilômetro, primeiros 5 minutos, quase um trote mentiroso que você vai progredindo, faz algumas acelerações. Aí se você tiver que beber uma água, amarrar o tênis, colocar tudo em ordem, mexer no relógio, e depois você visualizar. É você criar todo o espectro visual que você, né, e mental que você vai enfrentar. Então, eu costumo dividir ali sempre um limiar de 10 quilômetros. Eu já sei que ele vai durar para mim hoje em torno de 40 minutos, 38, 40 minutos. Eu divido ele nos primeiros 4 quilômetros, né, que eu estou entrando. Normalmente o primeiro quilômetro, antes eu gostava de fazer o primeiro quilômetro, se eu errasse fosse mais rápido, não, eu tenho margem. Hoje eu já prefiro começar ele mais lento, que eu sei que lá na frente vai me fazer bem, eu consigo ir tirando ele. Então começa ele mais lento, que seja 5 segundos. Então eu faço 4 quilômetros, né, você pensando no contínuo. Aí quando eu cheguei no 4, eu falo assim, eu tenho um bloco de 2, se for chegar no 6. Que a transição, você concorda que quando você está fazendo 10, a transição do 5 para o 7, ele é um momento difícil? Você está na metade, ainda falta aquela metade, você já está cansado, a questão cardiorrespiratória já está te incomodando, e aí quando você chega no 4, assim, até o 6. Aí no 6 você fala assim, mais um bloco de 2. Eu vou do 6 ao 8. E aí quando você chega no 8, que você já está assim, aquela questão explodindo ali, você fala assim, cara, paciência agora. E aí você se transporta até para a prova. Você fala assim, eu vou tomar isso a meu favor. Isso faz parte do jogo. Levar esse esforço aqui agora faz parte. Aí que você treina a sua paciência. E que você sabe que quando você consegue, você sai vitorioso. É muito bom. É muito bom quando você termina. Eu vejo, eu concordo com você, eu gosto de pensar dessa forma também. Talvez alguma diferença aí nessa estratégia de fragmentar na distância, mas eu gosto de começar hoje o primeiro quilômetro um pouco mais lento, porque eu acabo usando esse primeiro quilômetro para ajustar o ritmo e para acabar de aquecer. Por mais que você fique lá 20, 25 minutos aquecendo, o ritmo é outro. Então, assim, você tem que você está saindo de um aquecimento talvez de 12,5, 13 km por hora para pular para um aquecimento, para pular para uma intensidade de 15 e pouco. Então você começa ali, passa o primeiro mais lento. Uma outra coisa, mentalmente, você cresce na hora que você passa mais lento, já passa o segundo ajustando, no terceiro você encaixa o ritmo, então você vê que você está melhorando, isso te dá moral também. Exatamente. Como se dependendo, se você começa ali 5 segundos mais rápido, daí no 3, 4, se você começar 5 segundos mais rápido e conseguir ajustar logo em seguida, ainda vai, talvez, eu falo mais na parte mental, não na parte física, tá? Sim. Porque na parte mental, você ajustou, você fala, eu errei ali, mas já ajustei e estou indo embora, beleza. Agora o problema é se você não ajustar e no 4º quilômetro, 5º quilômetro ali, você começar a cair, aquilo mentalmente você vai ser péssimo, porque você já vai falar assim, pô, não vou conseguir segurar. E a gente sabe que o quilômetro, que mesmo você dentro do ritmo certo, o 5, 6, do 5 até o 8, 5,5, 6 até o 8, é um momento crítico. Do treino, né? Uhum. Então, se você já tem essa variável de começar a cair o ritmo, a chance de você jogar toalha é grande. Sim. Então, assim, eu acho que o importante do treino de limiar contínuo, claro, adaptação física,
sem dúvida. Mas eu acho que ele tem uma importância mental gigante. Porque entra o mental, foco, administração de pensamentos, paciência. É paciência. A gente fala muito disso. Persistência. Cara, eu tô falando, a gente tá falando de carteirinha. Eu já abandonei limiar, tomada de tempo, várias vezes. Sim. E é aquela que você abandona e 15 segundos depois eu vou voltar. Porque você já fica arrependido, assim, de acabar com o seu dia, cara. Isso. Porque você fala assim, pô, eu perdi hoje pra mim. Não é por causa de tempo, não é por causa... É porque você perdeu naquele momento que você não conseguiu desviar o pensamento que você precisava. Exatamente. Voltar pro foco, ou ter a paciência de levar mais 4 minutos. Exatamente. Iam ser os 4 minutos que talvez você viraria a chave e você iria crescer. Exatamente. Então, assim, é o mais importante. Assim, eu acho o limiar contínuo. Assim, porque, então vou fracionar. Porque, assim, dependendo de quem você mexe... O fracionar você tá no controle, Volney. É isso que eu tô falando, mas eu falo assim, que dependendo de quem que você mexe, vamos pensar, você vai passar um treino pro Wagner lá em Manaus. Pô, claro. Cara, dependendo da situação, é melhor ele ter um treino de limiar contínuo a cada 8 fracionados, 7. Eu não vou falar uma proporção, não, mas eu falo assim, pra ele é melhor você passar fracionado. Por causa do calor, por causa de todo o clima que ele vai pegar. Mas o treino contínuo, ele tem a importância grande, porque se na prova ela é contínua, claro. A prova é contínua. E aí você tem que começar a trabalhar um pouco a parte mental. Então, assim, ele tem a parte física, né? De ganho, de trabalho, mas eu acho que assim, o limiar contínuo, ele é fundamental para trabalhar a mente, cara. E você falou numa coisa ali que para mim é a mais importante, que é a questão dos pensamentos, né? Que existe foco e concentração. Foco e concentração não é a mesma coisa, né? O foco é exatamente você pegar a atenção, atenção e colocar no que é prioridade para aquele momento. Então, se em algum momento você começar a ter algum tipo de cansaço, algum tipo de fadiga, de dor, se o seu foco for para aquilo ali, né, a sua atenção for para aquilo ali, isso vai te prejudicar. Você vai entrar num nível de autossabotamento. Então é aquele momento que, desde o início, você pegar e falar assim, o que vai ser a minha atenção? O que vai ser meu foco aqui agora? Aí eu vou controlar a minha respiração e vou tentar não pensar em nada, ou tentar praticamente bloquear qualquer tipo de pensamento negativo que for cruzar. Vai vir os pensamentos negativos. Principalmente, eu acho que o principal que acontece é na hora que as coisas começam a dar errado. Que eu falo que dá errado é o quê? É expectativa. Você começa a brigar com o relógio. Você colocou na sua cabeça que você ia fazer para 4 minutos por quilômetro e começou a bater 4,5, 4,10. O que deve ser feito ali? Você deve ter... Se está faltando pouco, é não brigar com o relógio, é tentar relaxar e continuar o treino e pensar assim, cara, isso faz parte. Porque se acontecer num dia de prova, você vai abandonar a prova? Exato. Né? Se está acontecendo aquilo ali e do jeito que a gente treina, a gente compete. Isso. Então, se você passa a abandonar os treinos, jogar a toalha na hora que começa a acontecer esses não é pequenos, esses fatores começam a vir, você vai fazer aquilo em dia de prova também. Sem dúvida. Eu acho que esse foco, né, ele tem que estar... Eu falo assim, você tem que entrar para o treino pensando exatamente no que pode te acontecer. Onde que pode, né, o que pode vir, quem já tem um pouco de experiência sabe, né, o momento que mais aperta, né, ali, e naquele momento, cara, eu gosto muito de entrar nessa hora, já desvia do meu pensamento para outra coisa. Exato. Para outra coisa, cara. E aí é o que eu falo assim, entrei ali fazendo um treino de 50 minutos, cara, do 30, 25, 30 para frente ali, o que eu vou fazer? O que eu preciso pensar? Né? O que eu vou considerar? E aí uma coisa que você falou ali que é interessante é o seguinte, o cara tá ali fazendo 4 por mil de 4 minutos por quilômetro de ritmo de limiar, de uma prova, que seja. Faltando pouco ali, ele caiu para 4,5 ou 4,10, e aí ele fala assim, não, joga se você falta ali 2 km, são 15 segundos, exato, 20 segundos, isso vai dar 1 segundo, 2 de diferença na média final. Na média final. Que é isso? Você entregou um treino. Exato. Ou entregou a prova dentro do que você queria, dentro da perspectiva que você tinha. Né? Agora, o problema que eu vejo muito grande você usou a palavra expectativa, criar uma expectativa diferente da sua realidade. Exato. Você tem que aliar expectativa e realidade. Aí sim, aí tá tudo certo. Sim. Né? Tomar cuidado com isso. E é tão interessante como que o treinamento hoje, quando eu terminei
a sessão lá de 10 km, que foi essa construção. Comecei lá com uma série de 1.000, 2.000, depois 3.000. Semana passada foram 3 blocos de 4 km e hoje foi 10 km de forma contínua. Como que também é aquela engrenagem. A parte do cardio, você vai aprendendo a tolerar mais, a parte muscular também vai melhorando, você começa a aguentar mais a pancada, ou seja, sua perna vai pesando, mas você começa a suportar, aprender a correr com ela pesado, aprender a correr naquela, entre as catástrofe respiratória, que você está ali brigando, e como que você consegue concentrar mais. Porque a concentração é você conseguir manter o foco. Né? Você conseguir manter o foco por um tempo prolongado. Porque esse que é o problema. Muitas vezes você entra e fala assim, não, meu foco está nisso aqui, não vou pensar mais em nada. Mas você se perde nele. Você se perde por quê? Porque você está com dificuldade de concentração. Quando a sua concentração, e quanto mais você se expõe a esse tipo de estresse, que eu falo estresse é o treino. Entendeu? Quanto mais no treino contínuo, mais você consegue melhorar a sua habilidade de concentração. E isso a gente pode estender não só para o treino de limiar, que é um treino que a gente coloca lá, difícil, mas confortável, mas para os treinos longos também, que as pessoas muitas vezes, elas param nos treinos longos, a gente já falou isso, mas é bom falar de novo, param inúmeras vezes para poder hidratar. Nada contra a hidratação, mas muitas vezes aquela parada está muito mais ligada a um ritual, a um conforto emocional ali, do que uma necessidade de hidratação. E se você começa a colocar aquilo, é diferente de você falar assim, hoje eu vou fazer 90 minutos. Eu não parei um segundo nesses 90. Eu hidratei, mas eu passava, eu pegava o copo d'água, a caramanhola, a garrafinha, hidratava quando eu estava em movimento. Eu não parei. É completamente diferente. Né? Você passa a não criar aquela necessidade. Por quê? No dia da prova você pode até não parar, mas com certeza você foi adaptando aqueles momentos ali de você reduzir, ou então de você abrir um precedente para vir esses pensamentos, né, intrusivos que vão chegando e te puxando para trás. Então quanto mais a gente volta e quanto mais a gente expõe, por isso que a gente colocamos aqui, o treino de limiar contínuo, ele é o treino mais difícil que tem, mais desafiador. Por causa do lado psicológico, do lado mental. Exatamente. E aí também, porque quando você coloca ele contínuo, teoricamente, o atleta não pode parar para essa hidratação. Na hora que você leva ele, pelo menos que a pessoa fala assim, mas o longo durou 1h30, então ele é mais difícil. Não é não. Porque essa 1h30, o ritmo é muito mais confortável e a pessoa usa essas paradas para ele. Exato. E aí, sim, mas eu não paro em 1h30. Beleza, mas você está num ritmo mais confortável, você consegue hidratar, você vai pegar, tá certo, vai pegar o nosso caso. Hoje a gente faz 40 minutos de limiar, a gente não toma água. Não toma água, não. Eu tô bem hidratado, faz 40 minutos direto. Né? Tem gente que pega, não tem problema. Se você está acostumado, pode pegar sua água e tomar. Na prova você vai pegar, vai tomar. Sim. Agora, desde que você não pare para tomar uma água e volte pro limiar. Então você fez precisa de água, você não precisa de gel. Pode vir os defensores, mas você não precisa. 40 minutos você não precisa tomar gel. Não, você é apedrejado. Não, mas a realidade é essa. Se você tá. Qual que é o princípio do treino de limiar? Esteja com o seu tanque cheio. E o treino de limiar de 40 minutos, ele depleta, mas ele não põe seu tanque no zero. É diferente de uma meia maratona que seu tanque vai quase no zero. Porque se você parar pra pensar em 40 minutos, você vai ter que tomar o gel no início do treino. Início do treino. Pra ele fazer efeito no treino, você tem que tomar no início do treino. Exato, exatamente. Se você tomar ali do meio do treino pra frente, aí vai começar a ver, você acabou. A gente pode até entender se você chega pra treinar, igual o meu caso, eu vou pra treinar de jejum, porque eu não tenho tempo de manhã, eu aqueci, eu tomo gel antes ali. Só pra subir a glicose, manter a glicose, né? Mas não pensando em energia pro meu músculo. Energia pro músculo você constrói antes, no dia anterior. No dia anterior. Então, básico pro limiar, alimentação do dia anterior e que tipo de treino que você vai fazer. E pra gente, né, caminhar pro final, recuperação, né, A gente tem que pensar nisso também. Quantos treinos de limiar eu posso fazer na semana? Qual o prazo de recuperação de um treino de limiar, né? Sim. Então, por tudo que a gente está falando, da dificuldade do treino, a gente tem que pensar assim, é o mínimo de 48 horas uma sessão de treino de limiar para uma outra sessão de intensidade. Sim. Né? Pensando, mínimo, 48 a 72 horas seria ali o... Então, se um cara faz um limiar na segunda, ele pode repetir o limiar ou um outro treino na quarta.
ou na quarta ou quinta-feira. Se ele treina na terça, ele vai fazer na quinta. Isso. Jamais ele vai fazer um treino de limiar na segunda e vai fazer um treino de intervalado na terça. Você tem até metodologias que fazem isso. Mas é aquela metodologia, ele joga 10 ovos na parede, o que não quebrar é campeão do mundo. Exato. Né? A médio e longo prazo a gente sabe que é prejudicial, contraprodutivo. Sem dúvida. Né? Então, assim, uma coisa que a gente tem que deixar claro também é essa parte da recuperação. Igual você falou, no pré é importante você chegar também com 48 horas sem treinos de intensidade, né? Para a realização do limiar também. Isso que você falou no início. A musculação entra nisso também, dependendo do tipo de musculação do membro inferior. Né? A pessoa fizer um trabalho de musculação que tem algum tipo, algum caráter hipertrófico, tá? Se fizer no dia que antecede o treino de limiar, vai prejudicar o treino de limiar também. Vai prejudicar, pelo mais adaptado que seja. Ela vai deixar de empurrar, de chegar mais no 100% que ela poderia usar para aquela sessão. Então, lembrar disso, então, que né, o pré e o pós, aí, pelo menos 48 horas de intervalo entre sessões de treino de intensidade, tanto de fortalecimento quanto, principalmente no pré, mas no pós, às vezes, né? Principalmente que o foco do aluno, do atleta, se for a corrida, ele vai dar o foco maior para o treino de corrida e a musculação é um complemento para o treino de corrida dele, com certeza. Sim. E aí pensar nessa recuperação, né, no pré e no pós, aí mínimo de 48 horas de uma sessão de treino para outra de intensidade. Sim. Porque isso é muito importante. E uma outra coisa que é principal, né? A gente sempre está batendo na tecla a vida inteira, é realmente ajustar e aceitar o seu ritmo de limiar. Perfeito. Treinar no limiar é realmente treinar no ritmo de limiar, na velocidade de limiar. Sim. Não é tentar treinar um pouquinho mais rápido. Sim. A velocidade ela vai com o tempo, ela vai aumentando naturalmente. Exato. Né? A gente sabe que quanto mais treinado, mais difícil. Né? Essas velocidades, a gente vê lá o Thiago e o Juninho treinando para poder eles melhorar 3 segundos o limiar deles, às vezes eles ficam quase um ano inteiro treinando. Exato. Porque eles estão muito treinados. Agora, os corredores iniciantes, os intermediários, eles vão melhorando a cada 8 semanas e não necessariamente precisa de teste, né, Volney? O próprio treinador, na mão mesmo, ele consegue ajustar. Né? Você vai acompanhando o treino, né? Vai acompanhando o treino. Você sabe você vê como é que é pela uma prova que ele fez, uma tomada de tempo, pela uma prova, você consegue, já podemos fazer um ajuste aqui no seu limiar, tá 3, 5 segundos mais rápido. É o que eu falo, quando você entra no ciclo, né, final aí, 10 semanas para fazer um treino, talvez você quer fazer uma prova que seja de 10 km, uma meia maratona, você não está 10, 12 semanas antes naquela velocidade que você quer correr a prova. Porque se você tiver e treinar sério até lá, certo até lá, possivelmente você vai chegar lá mais rápido que você estava aqui. Sim. Né? Só se você estiver muito no limite, no caso de atletas de alto nível, igual você colocou, dos meninos, do Juninho e do Thiago. Mas você pegar, a gente mesmo hoje, se pegar eu vou correr uma meia maratona daqui 10 semanas. O ritmo que eu dou para fazer uma meia hoje, daqui 10 semanas, se eu tiver conseguido treinar essas 10 semanas, eu vou fazer ela mais rápido. Eu tenho certeza que eu vou fazer ela mais rápido. Porque eu vou melhorar nessas 10 semanas. Exatamente. Né? Isso que tem que ficar claro. Sim. Né? O início do processo, possivelmente ele não vai ser o final do processo. Sim. Né? O final do processo vai estar melhor do que aqui. Exato. E é o que a gente espera, né? Exato. Então, assim, para levar para casa, primeiro, treino de limiar é aquele treino velocidade que você suporta por até 50 minutos. Né? Posso fazer o limiar o ano todo? Pode, né? Só na época a gente não usa na época de transição, né, Volney? Que é a época o quê? Final de ano, que tem aquele período transitório, mas normalmente em torno aí, são 12 meses, a gente faz 10 meses o pessoal treinando limiar e sempre a gente faz uma vez por semana, a gente faz limiar que treino contínuo ou fracionado, dependendo da fase do atleta, em que fase que ele está. Né? É um treino importante que ele serve para qualquer distância. Né? Exatamente. Desde os 1.500 metros até a maratona. E ele é o melhor preditor que tem de desempenho. Tá? Através do limiar a gente consegue fazer a predição do desempenho de 3.000 metros, 5.000, 10.000 e até mesmo ver o que ele não vai fazer na maratona. Né? O que ele vai fazer na maratona são outros. Ele pode te dar uma base. Mas que não é certo, mas o que você não vai fazer, ele te dá certo. Ele te dá certo. Vai fazer, você não pode correr. Quem vai fazer um sub-3, né, se não tiver com um limiar de 4 minutos por quilômetro, você pode falar com ele.
você não vai fazer o sub-3. Pense para outra prova, melhora ali. Por quê? Porque a gente sabe que do limiar para maratona você tem uma perda de 4%, 5% ali de desempenho. Então, se ele está mais próximo, o limiar dele está caminhando mais próximo para o 4,15, que é o pace do sub-3, ele não vai conseguir, porque ele vai ter queda de desempenho, pelo mais econômico que ele seja. Exato. Bom, é isso aí, pessoal. Encerramos então nosso podcast aí, Papo de Corredor, hoje com o tema treinamento no limiar. Valeu, até a próxima.